passo inicialmente a doutora Natália Pasternak. Nós vamos adotar a dinâmica de 15 minutos para a doutora Cláudia, em seguida para a doutora Natália, em seguida para o doutor Cláudio Mairovitch, e em seguida, em seguida passaremos ao senhor relator para as indagações que achar por bem serem necessárias. Em seguida, conforme a ordem de inscrição, passaremos para as senhoras e senhores senadores, tanto presencialmente quanto no sistema remoto. Doutora Natália, por gentileza, fique à vontade. Senhor presidente, eu posso ter a apresentação? Perfeitamente. A secretaria da mesa pode disponibilizar a apresentação da doutora Natália. Vocês vão passando para mim? Muito obrigada. Então, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, muito obrigada pela oportunidade de falar nessa casa e falar principalmente sobre evidências científicas em políticas públicas, que é justamente o mote do Instituto Questão de Ciência que eu presido. Pode passar. Para explicar um pouco... Passa para mim, por favor? Para explicar um pouco sobre o meu trabalho e o que significa, então, evidências científicas em políticas públicas, eu preciso explicar um pouco para os senhores qual é o meu trabalho e de onde eu venho. Não para dizer que eu sou qualquer coisa de especial, certamente não sou, mas porque os senhores não têm a menor obrigação de saber qual é a minha trajetória e quais as minhas qualificações. No centro do slide, os senhores estão vendo o Instituto Questão de Ciência, que é a minha atividade principal. O Questão de Ciência é uma ONG e é uma organização que se dedica a promover pensamento crítico e racional e políticas públicas baseadas em evidências científicas. Para isso, eu tenho no Instituto uma equipe multidisciplinar que produz conteúdo e assessoria para a população em geral e também para parlamentares e gestores, para garantir que tenham embasamento para formular políticas públicas e decisões do dia a dia baseados em evidência científica e não em achismo e ideologia. Para isso, eu divido o meu trabalho em dois lados, como os senhores podem ver. Um lado que é a minha atividade acadêmica e o outro lado que é a minha atividade de produção de conteúdo de divulgação científica. Na minha atividade acadêmica, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e eu fiz meu doutorado também na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, em microbiologia, onde eu também conduzi diversos trabalhos de pesquisa de pós-doutorado, que são os projetos que a gente faz depois de se doutorar. Eu também tenho o prazer de ser a única brasileira membro do Comitê de Investigação Cética, fundado nos Estados Unidos por ninguém menos do que Carl Sagan, na década de 70. Esse comitê também tem o papel de promover pensamento crítico e racional e combater pseudociências. Eu também atuo na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, como professora visitante, dando aula para jovens gestores, justamente sobre o uso de evidências científicas em processos decisórios na vida pública. E, recentemente, tive a grande honra de ser convidada como professora visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Estarei deixando o Brasil no mês que vem para cumprir o meu papel em Colômbia, onde vou ficar por 2 anos desenvolvendo projetos de diplomacia científica e cursos nessa área para garantir que as evidências científicas sejam encaradas de maneira global e sincronizada entre os países, principalmente quando tivermos outras crises sanitárias como essa. Do outro lado, eu atuo produzindo conteúdo para grandes veículos de imprensa e trazendo a ciência para a população. Para isso, eu tenho coluna no jornal O Globo, no Genetic Literacy, que é um portal internacional, na revista Skeptic, do Reino Unido. Eu sou também a única brasileira colunista no Medscape Internacional e eu tenho 2 programas de rádio na Rádio CBN, onde eu tenho o prazer, então, de levar para a população
conceitos sobre como a ciência funciona e como a ciência interfere no nosso dia a dia. A comunicação da ciência, senhores, provou ser essencial durante a pandemia. Se a pandemia nos trouxe algum benefício, foi de mostrar que a ciência precisa e pode ser levada e compreendida por toda a população, porque ela já está presente nas decisões que nós tomamos no dia a dia, seja como cidadãos, seja como gestores e parlamentares. Pode passar, por favor. Para isso, a gente precisa entender um pouco do que afinal, a gente quer dizer com ciência, quando a gente fala de defender a ciência. A ciência, então, é vista por nós, cientistas, como um processo, um método. É um processo de investigação da realidade, que pressupõe a nossa capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências, desde que essas evidências sejam robustas, e da crítica dos nossos pares quando apontam alguma falha metodológica, algum erro no nosso trabalho. Com isso, a gente consegue produzir a melhor descrição possível da realidade em um determinado momento histórico, com as melhores ferramentas que a gente tem na mão naquele momento. O momento histórico, político, social, econômico pode mudar. As ferramentas podem mudar, elas podem ser melhoradas. E com isso, a gente pode mudar de ideia diante de novas evidências, se essas evidências forem robustas o suficiente. Pode passar. O que a gente não quer dizer com ciência? Ciência não é uma verdade absoluta, um dogma. Ciência não é qualquer coisa que seja publicada num artigo científico, como a gente tem visto muito durante essa pandemia. Ah, mas saiu num paper. Não é porque saiu num periódico científico que automaticamente se torna ciência ou ciência de qualidade. Também não é qualquer coisa dita por um cara de jaleco que tem vírgula PhD depois do nome. E definitivamente não é qualquer coisa que seja ensinada numa universidade, porque infelizmente nas nossas universidades a gente também ensina bastante besteira. Pode passar. Portanto, a ciência não é uma questão de opinião, não é uma questão do que eu enxergo versus o que você enxerga. Não é uma visão do mundo. Alguém desenhou um número no chão ali. Ou é um 6 ou é um 9. Não é como eu vejo, é o que desenharam no chão. E para descobrir o que desenharam no chão, a gente usa um método. Esse método se chama método científico. É um processo investigativo que vai investigar para descobrir que número, afinal, está no chão. É um 6 ou é um 9. Não é uma questão de desrespeitar a opinião alheia. É questão que a ciência funciona buscando os fatos. E o fato é que ou é um 6 ou é um 9. Não dá para ser os dois. Pode passar. Como que a gente faz, então, para buscar os fatos, esses 6 ou 9, quando a gente está falando, por exemplo, de uma intervenção de saúde pública, do teste de um medicamento, como, por exemplo, a cloroquina? Vou usar a cloroquina como exemplo, porque, infelizmente, ela causa muita confusão no nosso país até hoje. Então, vamos avaliar como que a gente faz o 6 ou o 9 da cloroquina. Como que a gente investiga se um medicamento funciona para uma doença ou não? A primeira coisa que a gente tem que ver é se existe plausibilidade biológica. Existe um mecanismo celular? Existe um mecanismo biológico que esse fármaco pode agir nessa doença? Ele pode impedir a entrada do vírus na célula? Ele pode impedir a replicação no vírus? O que ele pode fazer? No caso da cloroquina, infelizmente, ela nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. O caminho pelo qual ela bloqueia a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em tubo de ensaio, porque nas células do trato respiratório o caminho é outro. Então, ela já nunca poderia ter funcionado. Aí a gente examina também a probabilidade dela funcionar. Ela já funcionou para outras doenças, para outras viroses? Não, ela nunca funcionou. A cloroquina já foi testada e falhou para várias doenças provocadas por vírus, como Zika, dengue, chikungunya, o próprio SARS, AIDS, ebola. Nunca funcionou. Então, também não tem grande probabilidade de funcionar. Nunca teve. Evidências anedóticas, mas o meu vizinho, o meu cunhado, o meu tio tomou e se curou. Evidências anedóticas não são evidências científicas. Elas não servem para a ciência.
ciência, elas são apenas causos, histórias. E o plural de evidências anedóticas não é evidência científica, é só um monte de evidências anedóticas. Não interessa quantas pessoas a gente conhece que usaram cloroquina e se curaram. Isso não se transforma em evidência científica, isso precisa ser investigado. Por quê? Correlação não é a mesma coisa que causa e efeito. Correlação são coisas que acontecem ao mesmo tempo e que, de repente, até suscitam uma pergunta para ser investigada, mas não uma resposta. Resposta a gente investiga. Para ter uma resposta, a gente precisa saber uma relação de causa e efeito. Para isso, a gente usa estudos randomizados, controlados, duplo cego e com grupo placebo, que os senhores tanto já ouviram falar. Esse é o tipo de estudo que consegue estabelecer uma relação de causa e efeito. Correlação a gente vê nos estudos observacionais. Estudos observacionais são aqueles que olham para trás. Eles vão observar o que já aconteceu. Olha, parece que tem um monte de gente que tomou cloroquina e melhorou. Isso é uma observação, isso é uma correlação. Isso dá para a gente uma pergunta. Será que a cloroquina funciona para a Covid-19? Mas não nos dá uma resposta. Os estudos observacionais, eles produzem perguntas. Os estudos randomizados, clínicos, duplo cego com grupo placebo, eles produzem respostas. E eles fazem uma comparação justa. Como que a gente desenha esses estudos? Os estudos randomizados, eles olham para frente e não para trás. Eles são prospectivos. Eles vão ser desenhados exatamente para responder aquela pergunta. E a pergunta é, será que a cloroquina funciona para a Covid-19? Esses estudos vão comparar grupos diferentes. Grupos de pessoas onde uma toma cloroquina, que é o nosso exemplo, e a outra toma um placebo, uma pílula de mentira, de farinha. Esses grupos precisam ser similares em termos da sua composição, por isso randomizados. Precisa ser duplo cego, ninguém pode saber o que está acontecendo para a gente reduzir os nossos vieses, porque nós somos humanos e nós temos vieses. Assim, a gente consegue dar uma resposta para aquela pergunta da cloroquina. Pode passar. Se a gente não fizer isso, senhores, a gente vai ter uma correlação parecida com essa, onde a gente vê um gráfico perfeito, plotado com dados absolutamente reais, os dados desse gráfico são reais, e a gente vê uma correlação perfeita entre o consumo de queijo mozzarella nos Estados Unidos e o número de bolsas de estudo concedidas para a engenharia civil. A correlação é perfeita. Se a gente for olhar a correlação da cloroquina assim, a gente pode concluir que aqui no Brasil o problema das bolsas de estudo de pós-graduação é muito fácil de resolver. É só as pessoas comprarem mais queijo. Pode passar. Ou a gente pode observar uma curva assim, uma curva epidemiológica. Isso é uma curva de doença epidemiológica, a gente vê que ela tem aí alguns picos e muitas vezes esse tipo de correlação também é feito. Essa correlação temporal. Aquela flechinha que os senhores estão vendo lá em cima, muitas vezes é colocada como, olha, eu introduzi tratamento precoce aqui nessa cidade, estado, país, e logo em seguida a curva caiu. Mas isso não é causa e efeito, senhores, isso é correlação. Qualquer coisa poderia estar naquela flechinha. Primeiro, eu tenho que ver se o tratamento precoce também não estava presente no resto do gráfico, onde não teve efeito nenhum. Segundo, eu tenho que ver o que mais aconteceu naquela flechinha. Pode passar. Será que teve uma queda da Bolsa de Valores nessa flechinha? E se teve, os senhores será que me diriam que foi a queda da Bolsa que provocou a queda da epidemia? Ou então, pode passar, teve uma seca muito grande e alguém fez uma dança da chuva. Foi a dança da chuva, então, que provocou? Mais um. Ou foi a cloroquina? Ou foi porque as pessoas pararam de se movimentar pela cidade, porque ficaram assustadas com o pico da doença e naturalmente se protegeram mais, andaram menos, usaram menos transporte público, ou foi porque teve uma exaustão do número de pessoas suscetíveis e esse é o caminho natural da curva de uma epidemia. Como os senhores podem ver, tem vários fatores que podem influenciar a queda de uma curva. E colocar um único fator dizendo que foi ele a causa não é correto, porque é apenas uma correlação temporal. Pode passar.
Para saber, então, a gente precisa fazer aqueles testes clínicos. Eles começam com um teste pré-clínico, que é quando eu vou avaliar aquela plausibilidade biológica. Começa com estudos in vitro, seguido de estudos em animais, que precisam ser roedores e não roedores. Então, geralmente, a gente usa camundongos e macacos. Daí, a gente pode passar os três. Aquelas 3 fases de teste clínico em humanos, pode ir mais um, obrigada. Que vocês já conhecem, porque todo mundo acompanhou aqui os testes clínicos de vacina. E nessas fases a gente vai ver toxicidade, se o remédio realmente tem efeito, qual é a dose segura e na fase 3, a comparação justa. Estou terminando, senador. 15 segundos. Na fase 3, então, a gente vai ter aquela comparação justa entre os grupos. Pode passar. Como é que a gente fez nesse caso para a cloroquina? A gente não fez nessa ordem, por causa da pandemia e porque a gente teve uma pressão popular e política muito grande para testar esse medicamento. Se tivesse feito na ordem, já teria parado ali nos pré-clínicos, porque a cloroquina não tinha plausibilidade biológica e nunca funcionou nos testes em animais. Mas como existia uma pressão popular muito grande, acabaram sendo feitos vários estudos. O primeiro foi aquele... Opa, volta um pouquinho, por favor. Aí. O primeiro foi esse, em março do ano passado, feito em células de rins de macaco, que são células genéricas, fáceis de trabalhar no laboratório. Esse estudo mostrou que a cloroquina conseguia bloquear a entrada do vírus nessas células genéricas, que são células onde existe um caminho biológico para a cloroquina atuar. E esse caminho, ele não se concretiza em células do sistema respiratório. A cloroquina só funciona em tubo de ensaio em células genéricas. Por isso que ela nunca funcionou em modelo animal e nem em humanos. Pode passar. Em seguida, a gente teve aqui no Brasil o famoso estudo de Manaus, que foi um estudo de segurança e de definição de dose, onde eles testaram uma dose baixa e uma dose alta para a cloroquina. E o que eles perceberam? Que a dose alta era perigosa e a dose baixa não funcionava. Só esse estudo já foi suficiente para que vários países acendessem um alerta de opa, parece que esse negócio não funciona. Em seguida, a gente teve um estudo muito bom feito por um grupo alemão bastante experiente com coronavírus, que estudou justamente as células específicas, não mais as células genéricas de macaco, mas as células do trato respiratório humano, e viu que realmente nessas células a cloroquina não funciona, porque a entrada do vírus que ela bloqueia não é a mesma entrada que o vírus usa nas células respiratórias humanas. O vírus, nas nossas células, usa outro caminho, um caminho para o qual a cloroquina não faz nem cosquinha. E daí a gente vê que a cloroquina nunca poderia ter funcionado em humanos. Pode passar. Aí a gente teve um outro estudo, e eu tenho todos esses aqui, eu posso deixar depois com o presidente, né? Eu tenho todos esses estudos aqui catalogados. Esse foi um estudo muito completo, publicado também no meio do ano passado, onde foi avaliada a ação da cloroquina nas células genéricas, nas células do trato respiratório, em animais, em combinação ou não com azitromicina, de todas as maneiras que os senhores podem imaginar. Foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto, foi para casos leves, foi para casos graves e cobriu tudo. Não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Pode passar, por favor. Não contentes com isso, mesmo com todos esses estudos em animais, que já teriam sido suficientes em qualquer outro medicamento para descartar e nem continuar com os estudos em humanos, a gente fez estudos em humanos, inclusive de tratamento precoce, que são os estudos de
PEP e PrEP. PEP é a exposição profilático pós-exposição, ou seja, a pessoa foi exposta ao vírus e já começa o tratamento. Não dá para ser mais precoce do que isso. Não funcionou. Aí a gente teve os de PrEP, que é profilático. Vamos dar para profissionais de saúde porque eles são muito expostos. Também não funcionou. Ou seja, a gente testou, e isso tudo é no ano passado. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso. Próximo, por favor. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. E isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras, isso serve para distanciamento social, isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Deixo os senhores com um trecho de um texto que eu publiquei no jornal O Globo. Não se trata de ignorância inocente. É mentir em nome de uma agenda política ou ideológica, ou de encontrar desculpas para não fazer nada. Quando Jair Bolsonaro nega a pandemia, nega a ciência e nega o direito à vida dos brasileiros, ele nega consensos científicos e nega direitos humanos. Mente. Negacionismo é a propagação intencional da mentira. E nós não devemos nunca permitir que negacionistas ocupem posições de poder. Muito obrigada.